Número 1. Antes de eu ler o texto, eu gostaria que você dissesse uma expressão que a gente vai repetir durante a mensagem, para a gente sair daqui pelo menos com isso. Diga assim: é proibido parar. Mais uma vez, é proibido parar. Tiago capítulo 1, vou ler na versão NVI. Talvez seja um pouquinho diferente aí. Vamos lá. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar em coisa alguma. Amém. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio que temos, pelos ouvidos que podem ouvir e pelo coração que pode receber a boa palavra do Evangelho na nossa vida hoje. Jesus, que o teu Espírito Santo tome conta desse ambiente e essencialmente da nossa vida, dos nossos sentimentos. Pai, que haja sensibilidade em nós para compreender a sublimidade daquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, no nome de Jesus, tome esse lugar, cada irmão, cada irmã, da minha vida, que fala aqui ao coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. É proibido parar. Tiago começa a sua carta trazendo algo tanto quanto esquisito, pelo menos para nós. Quando a gente vai lendo a Bíblia de uma forma meia desatenta, a gente nem percebe, mas quando a gente vai lendo mais pausadamente, mais cuidadosamente, a gente acha algumas coisas esquisitas. Então ele vai dizer assim: considerem um motivo de alegria passar por provação. A gente não entende muito bem isso, é verdade ou não? A gente, quando para ler isso, ele vai dizer assim: considerem um fato de um motivo de alegria você passar por provação. Para mim, o motivo de alegria é quando eu estou com a minha família descendo por um litoral, para ir na praia. Aí eu acho um motivo de alegria. Ou quando a gente está indo tomar um sorvete, passear juntos no shopping e comer um lanche no McDonald's. Lógico que você sabe que é um McLanche triste, né? Aquele que vem só o lanche, sem batata, sem nada. É só o Léo feliz. Mas a gente assim, a gente tem motivos, N motivos para estar feliz, para estar alegre, e algumas coisas nos fazem sorrir, algumas coisas nos fazem gargalhar, rir muito, algumas coisas nos fazem estufar o peito e dizer: ai Jesus, obrigado, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Mas o Tiago está dizendo que para a gente considerar um motivo de alegria o fato de passar por provações. Uma pergunta meio boba. Quem está passando por provação aqui? Luiz, levante a mão. Só o Jefferson. Quem está passando por provação, irmãos? Momento assim que a fornalha está quente. Então Jesus está dizendo através do apóstolo Tiago que isso seja um motivo de alegria na sua vida. Amém? Só que a gente encara da forma contrária. A gente encara como um motivo de tristeza, de estar cabisbaixo, de estar tristonho, de estar meio sorumbático, meio macambúzio, meio morocochô. Mas ele diz por quê? Por que a gente tem que entender que as provações são para nós um motivo de alegria e não de tristeza, e não de angústia? O versículo seguinte ele diz o porquê: pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Outra tradução talvez esteja paciência. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar em coisa alguma. Então a provação que às vezes vem sobre a nossa vida, ela precisa funcionar segundo a proposta de Deus, para que haja perseverança e não desistência. Amém, irmãos? Então, segundo o ponto de vista de Deus, aquilo que Ele permite, ou aquilo que Ele nem permite, aquilo que Ele envia mesmo. Pedro vai dizer também na sua carta que a prova da nossa fé, ela é mais preciosa do que o
Ele vai dizer, no versículo 3 do capítulo 5 da carta aos Romanos: nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz consigo confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Então assim, você que levantou a sua mão, ou você que nem levantou a sua mão, mas você está vivendo um tempo em que parece que você está sendo surrado pela vida, alegre o teu coração. Paulo diz também aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor, e outra vez eu vos digo, regozijai-vos nele, porque a tua fé vai ser depurada, e a ideia do coração de Deus com você é que a tua fé produza perseverança. Por isso que eu disse para vocês repetirem: é proibido parar. É proibido parar. Você pode dizer de novo: é proibido parar. Então, o que vai acontecer com a nossa fé depois da aprovação? Vai produzir perseverança. E o que é perseverança? Os sinônimos que acompanham essa palavra: continuar, conservar, durar, insistir, jazer. Corsa CSC 9129, está na porta de uma garagem. Por favor, esse carro não devia estar lá. Se é de alguém aqui, desperta do que dormes, antes que o guincho chegue. Sinônimo de perseverar: continuar, conservar, durar, insistir, jazer, persistir, preservar, prolongar, prosseguir, afincar, empenhar, insistir, martelar, aturar, permanecer, subsistir. Eu não vou nem repetir, que é muita coisa, mas a perseverança tem como sinônimo tudo isso. Então Tiago está dizendo para nós, Deus, o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós: é proibido parar, é necessário prosseguir. Jesus, quando fala com algumas pessoas, ele diz assim: aquele que lança as suas mãos sobre o arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O arado era aquele aparelho usado para preparar a terra, para ter um plantio, a semeadura, mas aquele instrumento, aquele aparelho não tinha marcha ré, ele era atrelado a um animal ou a dois animais e ele só ia para frente. Por isso é proibido parar. Perseverar significa prosseguir. Eu não posso parar. Eu fiquei pensando sobre isso, sobre o que as provações têm que produzir em nós, e a perseverança, que é o propósito maior de Deus, que a fé vai gerar essa perseverança durante e pós tribulação. Eu entendi o seguinte, irmãos, que a perseverança parece que é a virtude mais importante que uma pessoa pode ter. Poxa, pastor, mas quando se fala de virtude, a gente tem tantas coisas boas, tantas qualidades que podem estar embutidas no caráter de alguém. Estou dizendo que a perseverança é a mais importante. Olha, eu acho que podem ter virtudes mais nobres, como por exemplo a gratidão. O meu pensador pós-moderno, contemporâneo, evangelista Luiz, diz que a gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Então, em termos de nobreza, podemos ter outras virtudes que são lindas, maravilhosas, mas em termos de importância, eu não acredito que a perseverança tenha alguma maior do que a perseverança, mais importante do que a perseverança. E eu quero levar você a um raciocínio para a gente entender isso e caminhar e sair hoje entendendo que a gente não pode parar e nem voltar para trás. Vê se você concorda comigo. A humildade é uma virtude excelente. Inclusive Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A honestidade também é uma virtude que precisa estar no coração das pessoas, que precisa estar no caráter de alguém. E a gente vê pessoas cristãs muito honestas e não cristãs também honestas. E a gente vê uns crentes picaretas, desonestos e não cristãos, é o que mais tem. Bom, a gente também sabe que a prestatividade é uma virtude, gente prestativa.
Gente que não pensa duas vezes quando o assunto é ajudar alguém, socorrer alguém. Isso é uma virtude. A sinceridade é uma virtude excelente também, porque a sinceridade é um dos componentes do caráter de alguém que o livra da falsidade, da hipocrisia, do cinismo. Então, ser sincero é uma virtude fantástica. A fidelidade é uma virtude maravilhosa, porque aquele que é fiel, ele é semelhante ao Senhor, porque a Bíblia diz que mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. Então, ser fiel é uma grande virtude. A gratidão, como eu disse, é a mãe de todas elas. Porém, por que a perseverança ela é mais importante? Umas perguntas para vocês. Você conhece alguém que era humilde e hoje não é mais? Você conhece alguém que era honesta e hoje não é mais? Você conhece alguém que era prestativa, super prestativa e hoje não é mais? Você conhece alguém que era fiel e hoje não é mais? Você conhece alguém que era grata e hoje não é mais? Você conhece alguém que era trabalhadora e hoje não é mais? Você conhece alguém que era bem casado ou bem casada e hoje não é mais? Você conhece alguém que era fervorosa espiritualmente e hoje não é mais? Talvez seja você. Você conhece gente que tinha vida de oração diária e hoje não tem mais? Você conhece gente que foi útil no ministério, nas mãos de Deus, ferramenta, instrumento na mão do Senhor e hoje não é mais? Conhecemos ou não conhecemos? Então, dentre tudo isso, o que é que faltou? A perseverança. Por isso eu fui percebendo que a perseverança ela funciona como uma locomotiva, e os vagões são todas as outras virtudes. E a perseverança, quando se fala de virtudes que compõem o caráter de alguém, ela é essa locomotiva que vai puxando todas as demais virtudes. E se você tirar essa locomotiva, esse trem não anda. Por isso que conhecemos pessoas que eram humildes e não são mais. Conhecemos pessoas que eram bem casadas e não são mais. Conhecemos pessoas que foram úteis no reino de Deus, na obra de Deus, na seara do Senhor, e hoje não são mais. Conhecemos pessoas que eram fervorosas, que oravam, buscavam a Deus, hoje não buscam mais. Conhecemos pessoas que eram sinceras e parece que hoje não são mais. Conhecemos pessoas que eram alegres, sorridentes e hoje são amargas, azedas, não são mais alegres e sorridentes. Então o que faltou? O que está faltando? A locomotiva que puxa essas virtudes todas, a perseverança. Então, para que todas as virtudes que temos e aquelas que Jesus quer implantar em nós, se não houver perseverança, a gente só vai por algum tempo. Uns exemplos corriqueiros da vida. Quem começou a fazer inglês e não fez mais? Parou. Quem começou a fazer um curso de informática e parou? Quem começou a fazer um curso teológico e parou? Quem começou a aprender música e parou? Quem começou alguma coisa e parou? Quem começou uma reforma em casa e parou? Parece que há em nós, irmãos, sei lá o que tem dentro de nós, que parece que nos fazem pessoas desistentes, pessoas que não avançam, pessoas que por qualquer empecilho desistem daquilo que Deus tem preparado ou daquilo que elas mesmas sonharam, projetaram para a vida. Ao primeiro empecilho, eu já dar as costas e falar, não dá, e deixa para lá, e depois a gente vê. Deus nos trouxe aqui nessa noite para ouvir essa frase: é proibido parar, nós precisamos perseverar. Amém, irmãos? Então veja, não podemos confundir ser perseverante com ser obstinado. Vou repetir isso. Não podemos confundir ser perseverante com ser obstinado, teimoso, cabeçudo. Um exemplo para a gente entender: a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo. Sim. Cristo, o cabeça da igreja. Sim. O pastor, o cabeça da congregação da qual ele pastoreia. Sim. O marido, o cabeça da mulher e da sua família. Sim. E tem os cabeção que não entendem isso e quer fazer o contrário. Então, perseverar não é ser teimoso. Perseverar não é ser obstinado.
obstinado. Perseverar não é ficar dando murro em ponta de faca naquilo que a gente já sabe que não tem nada a ver. Por exemplo, você está num relacionamento que você já viu que é problema, mas você vai dando murro em ponta de faca, isso não é perseverar, isso é ser teimoso. Deus já está falando, sai daí. E você não sai. Aí vai arrebentar e vai ter que orar 50 milhões de vezes mais para ver o que vai acontecer e se Deus vai mover a mão. Mas qual foi o motivo da coisa? Eu ser obstinado e teimoso. Ser perseverante não é isso. Amém, irmãos? Ser perseverante é olhar para alguns valores e princípios que estão pautados na Escritura, na Palavra de Deus. É olhar para alguns valores que se relacionam com a vida da minha família, do meu lar, da minha espiritualidade com Deus, ou seja, os valores, as colunas centrais da vida de alguém, e não abrir mão desses valores. Aconteça o que acontecer, nem que chova canivete. Algumas colunas a gente estabelece porque estão na palavra, são promessas de Deus, ou são coisas relacionadas à minha família, ao meu casamento, à minha espiritualidade, à minha intimidade com o Senhor. E dentro disso, irmãos, eu não posso parar. Aconteça o que acontecer, eu vou perseverar. São colunas que não podem ruir no meu caminho. Amém? Só que tem muita gente desistindo da sua família, desistindo do seu casamento, como se fosse coisa fácil, como se fosse qualquer coisa, trocar uma roupa por outra. Tem gente desistindo da sua carreira, tem gente desistindo do seu chamado ministerial, tem gente desistindo da própria vida. Tem gente desistindo. Então, mais uma vez, Deus nos trouxe aqui para dizer: é proibido parar. Amém? Em primeiro lugar, Tiago vai dizer, no versículo 4, versículo 3, aliás, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e ele vai dizer também que a perseverança tem uma ação completa, para que a gente seja maduro e íntegro, sem faltar em coisa alguma. Então, um raciocínio, três coisas para a gente pensar, e ir embora para casa abençoado com essa palavra. A palavra de Deus, essa palavra, só fará o efeito desejado em nossa vida se for com perseverança. O texto bíblico de Lucas 8, versículo 15, onde Mateus também narra essa parábola, uma história que Jesus conta sobre o semeador que sai lançando sementes. Uma parte da semente cai à beira do caminho, chão duro, chão de beira de estrada. As aves do céu vêm e comem aquela semente, ela não chega na terra, ela não invade a terra. Depois, uma parte da semente cai em um terreno cheio de pedras e pedregais. Aquela semente cai, mas ela não tem terra profunda. Quando ela germina e começa a crescer, as suas raízes não têm onde encontrar umidade, água, e aí o sol vem, ela se queima e ela vai embora. A terceira parte das sementes cai em um terreno que é lotado com espinhos, e ali a semente quer germinar e crescer, mas os espinhos sufocam a palavra, sufocam a semente. E o quarto tipo de solo é a boa terra, onde a semente cai, e Jesus vai falar que quando cai na boa terra, uma semente dá 30, outra semente pode dar até 60, e outra semente pode dar 100, porque caiu na boa terra. Ele vai traduzir para os discípulos, porque o pessoal vai embora sem entender nada. Os discípulos também perguntam: Senhor, nos explica essa parábola, e diz assim para eles: vocês também entenderam? Nós não entendemos. Por que o Senhor disse em código? Eu disse em código para que aqueles que ouviram não entendessem e se convertam e eu os cure. Mas vocês estão aqui para ouvir, então eu vou dizer para vocês: na beira do caminho é a semente que cai, e de repente um solo do coração, aonde a pessoa não crê ou não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. É a pessoa que amanhã você vai perguntar para ela: como é que foi o culto? Ela vai falar: foi uma bênção. Pastor, pregou? Foi, pastor Jair. O que ele pregou? Tenho certeza que está na Bíblia, ele falou. Foi alguma coisa da Bíblia que ele pregou, tenho
tenho certeza absoluta, mas não é. Outra parte da semente caiu em pedregais. Jesus vai traduzir para o pessoal: são aqueles que logo recebem a semente, e é a palavra com alegria, mas como não tem raiz, no tempo da tentação ou no tempo da tribulação, logo se desviam. A terceira é entre espinhos. Aí ele vai dizer na tradução da parábola para os discípulos: esses espinhos falam da palavra quando cai no coração, que está inquieto com os cuidados dessa vida, com a sedução das riquezas e prazeres e deleites. Esses são os espinhos que sufocam, e a semente cai e não acontece nada. Era bom. Só que aqui caiu na boa terra. O Lucas vai dizer aqui para nós: as que caíram na boa terra são aquelas que têm um coração bom, generoso, ouvem a palavra e dão fruto com perseverança. Amém, irmãos? Então vamos exemplificar. Você está ouvindo uma palavra que fala a respeito de quê? Ah, pastor, você já falou 5 vezes: perseverança, é proibido parar. Como é que você vai sair daqui hoje? Dizendo o que para si mesmo? A gente tem que sair daqui hoje dizendo isso para nós mesmos: é proibido parar. E eu entrei aqui nessa noite pensando em parar, pensando em desistir, pensando em chutar o pau da barraca. Não faça isso, porque o Espírito Santo é quem te trouxe aqui para dizer para você: não para, não desista, não volte atrás, porque é proibido parar. Amém? Aleluia. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte, século XVIII: em tempos de provação, muitos foram reprovados simplesmente por terem desistido. Richard Nixon, presidente norte-americano dos anos 70, disse assim: um homem não está acabado quando sofre uma derrota, mas sim quando desiste. C.S. Lewis, um dos maiores pensadores do século XX, disse assim: vencedor é aquele que foi derrotado várias vezes, mas não deu ouvidos ao juiz. É proibido parar, é proibido voltar atrás, é tempo de retomar as obras que estão paradas, é tempo de pegar de volta o arado, é tempo de pegar de volta as ferramentas, é tempo de prosseguir. Aleluia. Segundo, há um indício de que as promessas de Deus vão se cumprir na vida daqueles que perseveram. Já começa com o céu. Os textos apocalípticos vão dizer assim: aquele que perseverar até o fim será. Então há indícios de que promessas de Deus vão se cumprir para aqueles que perseveram. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma figura interessantíssima do Antigo Testamento, o Caleb, por exemplo, parceiro de Josué, ele vai dizer em Josué 14, 7, 8: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a notícia conforme sentia no meu coração. Mas meus irmãos, os outros espias, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Caleb está dizendo isso aos 85 anos. Aí ele vai dizer, ele é o remanescente, irmãos, de uma geração que saiu do Egito. São 600 mil homens na conta, com mulheres, crianças, etc. Não tinha TV, não tinha internet, então o pessoal tinha filho pra caramba. Então eram 2 milhões de pessoas. Veja bem, ele e Josué foram os únicos 2 que passaram o Rio Jordão e entraram na terra que Deus prometeu. Ele e o Josué. E quando eles possuem a terra, aqui eles estão já do lado de lá. E o Caleb vai dizer para Josué: Josué, eu perseverei em seguir meu Senhor. 40 anos tinha eu. 45 anos tinha eu. 45. Se passaram mais 40, mas eu estou tão forte como eu estava há 40 anos atrás. E eu estou pronto para receber a terra que Moisés, servo do Senhor, disse que repartiria entre nós. E ele disse que o monte Hebron seria a terra que Deus me prometeu.
aconteceu na vida dele. Então há indícios de que a perseverança, irmãos, nos leva a viver algumas das promessas que estão na palavra de Deus, que Deus reservou aos seus filhos. Às vezes nós nos comportamos como crianças. Quem já fez essa safadeza de sair apertando a campainha dos outros quando era criança e sair comendo? Quem já fez essa safadeza? Levanta a mão. Todo mundo fez isso. Eu acho que a gente não tinha tanta coisa eletrônica para brincar, então a gente inventava umas brincadeiras na cabeça. E a gente saía apertando campainha, saía da escola apertando campainha. Eu e uma meia dúzia de moleque, 9, 10 anos de idade. Só que os moleques moravam por ali e tal. Eu morava na rua de baixo da escola, no quarteirão da escola. E meu pai trabalha nessas ruas até hoje, 83 anos de idade, ele está nessas ruas vendendo as coisas dele aí. Não demorou muito, meu pai ficou sabendo da brincadeira. Eu levei uma surra e nunca mais acompanhei os apertadores de campainha. Eu pedi o meu afastamento do grupo definitivamente e nunca mais apertei campainha. Mas o que acontecia com as pessoas quando a gente fazia aquela brincadeira? A gente apertava a campainha, a pessoa que estava dentro pensava o quê? Eu preciso atender, porque alguém está lá, eu tenho que atender. Preciso atender, porque estou com a campainha. Aí a gente sai, aí a pessoa sai, e a hora que vai no portão, molecada sem vergonha, no outro dia, vai de novo, a campainha toca, a pessoa, bom, tem alguém, eu preciso atender. E a hora que ela sai, molecada, ocupado aqui, larguei as coisas, saí correndo, puxando as calças do banheiro para atender, moleque, não tem ninguém aqui. Às vezes nós nos comportamos espiritualmente assim. Somos as crianças que vêm uma ou duas vezes na igreja, somos as crianças que vão apertar a campainha do céu em um ou dois momentos de oração, e a hora que Deus se apronta para falar, eu vou atender, a gente não está mais. Amém, irmãos? Eu já ouvi não uma, não duas, não três pessoas dizendo assim, pastor, por essa pessoa eu não oro mais. Eu falei, Deus mandou você parar de orar? Ah, pastor, é porque assim. Deus mandou você parar de orar. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus conta uma história dizendo assim, o narrador Lucas vai dizer, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele vai dizer, numa cidade havia um certo juiz e uma certa viúva, e esse juiz era iníquo, mau caráter, não obedecia a Deus nem aos homens, e essa viúva tinha uma causa, ele era o único juiz da cidade, e dia e noite aquela mulher batia naquele juiz, naquela porta dele, pedindo justiça, pedindo que ele julgasse a sua causa, e aquele juiz jamais a atendia. Só que ela prosseguia, e todo dia estava aquela mulher. Ele saía e falou, não vou atender essa mulher e tal. Ó, senhor juiz, aquela mulher está de novo aí, aquela senhora, eu não vou atender essa mulher. E de novo, e outro dia, e dia e noite. Chegou uma hora que ele falou, não, cansei. Manda a mulher cá. Pois não, minha senhora, a senhora está me perturbando há anos aqui. Qual é a sua causa? A minha causa é essa. Pois bem, o meu parecer é favorável, a causa é ganha, a causa é sua. Jesus finaliza a parábola. Se o juiz iníquo fez justiça àquela mulher, quanto mais o Pai, o justo juiz, não fará justiça aos seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que lhes façam esperar? Digo-vos que depressa vos fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé nos corações da terra? Ou traduzindo, quando ele vier atender a campainha, vai ter gente perseverando, vai ter gente aguardando, vai ter gente segurando o arado, vai ter gente caminhando, vai ter gente dizendo, eu acredito na minha família, eu acredito no meu casamento, eu acredito na minha carreira, eu acredito no meu ministério, porque Deus me chamou, Ele me fez promessas e eu confio nele. Ou a gente já correu e dispensou e foi embora. Hebreus capítulo 10, versículo 35, a Escritura diz assim, não desprezei, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado
liderou a nação em plena guerra civil, americanos guerreando contra americanos dentro do próprio país. Ele vai dizer assim: o mundo sempre lhe dará a oportunidade de desistir, entretanto somente o mundo chamaria o fato de desistir de oportunidade. O mundo sempre lhe dará a oportunidade de desistir, entretanto somente o mundo chamaria o fato de desistir de oportunidade. Peter Lowe, diretor dos seminários mais importantes dos Estados Unidos, disse: o traço mais comum que encontrei em todas as pessoas bem-sucedidas é o fato de que elas venceram a tentação de desistir. Francis Schaeffer, brilhante teólogo, disse: não existem situações sem esperança. O que há são homens sem esperança nelas. E o grande John Stott partiu em 2011 para a glória com o Senhor. Ele disse assim: você deseja realizar algo em sua vida? Então seja como um escultor. Olhe para um escultor martelando uma rocha 100 vezes, talvez sem produzir uma única rachadura. No 100º golpe, porém, a rocha se divide em duas. E eu bem sei que não foi por causa da última martelada que a rocha se dividiu, mas por causa das outras 99 marteladas que antecederam. Qualquer coisa que você desejar realizar na vida requererá perseverança. E por último, diga mais uma vez: é proibido parar. Como eu disse, a perseverança é a virtude que carrega todas as outras virtudes. É a locomotiva que puxa os vagões das nossas virtudes e das virtudes que Deus está colocando em nós. Pois não dá para ser humilde por algum tempo, não dá para ser perdoador por algum tempo. Pastor, eu já perdoei, agora chega! Imagina Jesus olhando, porque a gente todo dia escorrega, todo dia. Sim ou não? Quem é que consegue passar um dia sem pecar? Por favor, olha, põe a mão na minha cabeça e repreende os gadarenos daqui. Quem é que passa 24 horas sem pecar? Nós pecamos por pensamento, pecamos por palavra, pecamos por atitude e pecamos por omissão. Todo mundo peca todo dia. Imagina Deus falando assim: olha, já te perdoei, faz 20 anos que eu te perdoo. E você continua todo dia dando essas escorregadas. Todo dia você pisa na bola. Todo dia você xinga alguém no trânsito. Todo dia, caramba, todo dia você olha para as donas na rua lá e fica pensando besteira. Todo dia tem que te perdoar. Todo dia você está gritando na tua casa feito uma histérica. Todo dia tem que te perdoar. Cansei. Pessoas dizendo assim: ó, cansei. E quer saber do que mais? Eu estou riscando o seu nome do livro da vida porque você peca todo dia, não te aguento mais. É assim que ele faz com a gente. Sabe o que ele faz com a gente? Davi entendeu isso no Salmo. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, não nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Assim como o céu está distante da terra, assim ele afasta de nós os nossos pecados, porque ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que somos pó. Aí a gente fala: Senhor, de novo, me perdoa. E ele diz: está perdoado, filho? Eu continuo te amando. Eu conheço a sua estrutura e eu estou trabalhando na sua vida. E é por isso que as provações e a tribulação estão vindo sobre a tua vida, porque eu quero gerar em você uma fé preciosa como um ouro, porque eu quero gerar em você uma calibragem de caráter e de vida que chame a atenção das pessoas à sua volta. Eu quero que você persevere, porque os desistentes estão aí aos montes. Então aquele que persevera, ele está acima, ele se destoa dos demais, porque aquele que não perdoa por uma vez nem duas, ele continua perdoando. Aquele que não ama por um momento, ele continua amando. Aquele que não é humilde por algumas semanas, continua humilde. Aquele que não ajuda os outros por um dia, mas ajuda sempre. Aquele que está envolvido com o reino, com a obra, e não cessa de estar envolvido com o reino, com a obra, porque ele sabe que foi Deus que chamou ele. Deixa aí agora.
editar essa parte. Mas eu também já terminei a mensagem. É proibido parar. Amém? Então, cadê o Messias? Vem cá, Messias, prepara aqui, meu filhote. Então, meus irmãos, eu gostaria que você refletisse por um instante sobre exatamente isso. É proibido parar. Nós temos que decidir. Sem querer ser adivinhão, né? O profeta adivinhão, mas sem querer ser adivinhão. Mas alguns de vocês entraram aqui já desistindo de algo. Já desistindo de alguém. Já desistindo de alguma coisa. Então, talvez você pense assim, será que eu vou de um culto? Não vou. Eu estou tão assim que eu acho que eu nem vou. Então você veio. E Deus não está falando com quem não veio. Às vezes a gente senta aí e fica assim, ai, se minha sogra estivesse aqui. Ai, se meu filho estivesse aqui. Puxa vida, bem que tal pessoa tinha que estar aqui. Não, eu estou falando com você. Amém? Eu estou falando com você. Talvez você tenha, puxa vida, eu acho que eu vou desistir. Não desiste não. Não segue. Quer proibir nada? É proibido nada. Ele que perseverar até o fim será salvo. E grandes recompensas estão reservadas, não se fazem campanha, mas aqueles que perseveram. Amém? Vou te contar só uma historinha de Aaron Judson, que teve um chamado de Deus para ir para a Birmânia. Deixa eles arrumar um instrumento aqui, por favor. Vamos para cá, vamos para lá. Ele não sabia falar birmanês. Era uma língua difícil. Esse país hoje se chama Myanmar, na Ásia. Ele foi com a esposa, nenhuma alma. Ele foi como missionário para ganhar vidas para Jesus. No segundo ano também nenhuma alma. No terceiro ano morre um dos seus filhos. Ele não ganhou uma alma. No quarto ano ele adoece com malária, sua esposa também, e nenhuma alma. Para resumir a história, 6 anos Judson estava ali e nenhuma vida ganha para Jesus. 6 anos. E mês a mês a sua esposa escrevia um relatório e mandava para a missão nos Estados Unidos. E ali no 6º ano, a mulher olhou e disse: eu não aguento mais, o que é que eu escrevo para a nossa liderança? Judson disse assim: escreve aí, mulher. Se Deus continua sendo Deus, nenhuma das suas promessas vai cair por terra e nós vamos prosperar aqui nesse país. Ela escreveu. Judson ficou aproximadamente 30 anos. Ele e a esposa faleceram lá. Mas foram 30 igrejas abertas. Foram mais de 120 missionários que ele treinou para aquele país e para outros países. E a língua, que era o principal obstáculo para ele anunciar o Evangelho, Judson traduziu toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, para o birmanês. Porque Deus honra aqueles que perseveram. Amém?